Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar sobre como gastar direito no Ragnarok Latam. Nossa anime, esse é um vídeo sobre cash? É um vídeo sobre cash. Eu não estou incentivando as pessoas a casharem, eu só estou tentando trazer aqui um vídeo igual eu fiz no começo do Origin para ajudar pessoas que não conhecem do jogo a não sair gastando dinheiro à toa, tá? Basicamente é isso. Muitas pessoas não ouviram meus conselhos no vídeo do Origin e um ano depois a gente viu várias contas com gastos absurdos e o boneco não batia, como é que eu posso dizer? Ele não performava com o que tinha sido gasto no jogo, entendeu? Então assim, já que você vai gastar, pelo menos entende o que você está comprando, e porque às vezes você nem precisa comprar, tá? Então é mais ou menos sobre isso que vai ser nosso papo hoje. Mas antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Como gastar direito no Ragnarok Latam? Primeiro, qual que é a minha sugestão de gasto no Ragnarok Latam? Se você quer gastar o mínimo possível, eu não quero gastar, eu quero correr atrás, farmar, vender loot, conseguir um loot bom, conseguir Zen, comprar meus gachas pro Zen. Esse aí é o jeito ideal de jogar, é o jeito que você está jogando no seu tempo, não vai por muito dinheiro e tudo. O que é legal no começo do jogo e durante o jogo é você manter essa caixa VIP, tá? Repara que eu não tô falando de você comprar o combo Cafra VIP, né? Que o combo Cafra VIP, o que ela vem? Ela vem uma caixa VIP de 30 dias e ela vem 4 caixas dessa de 7 dias. Então você tem aqui 28 dias desse manual Cafra. Não, tô falando para você ter esse caixa VIP. O que o caixa VIP te dá? Te dá VIP 30 dias. O que VIP de 30 dias dá? Te dá um bônus de 20% de exp e de drop. O seu armazém da Cafra ganha 300 espaços e você recebe um desses cetros da coroação lunar. Esse cetro você invoca uma assistente. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Cetro da coroação. Ixi, acho que eu nem tenho. Bom, não tem. Cadê? Cetro Cafra. Ah, tá aqui. Não, esse é o do Dudu. Pera aí. Aguenta aí que a gente já acha. Aqui, cetro da coroação lunar. É muita coisa. Bom, então, quando a gente clica nela, aparece essa assistente aqui. Premium, deve ser de Premium. Então, ela me dá algumas opções. Então, eu consigo pegar aqui aumento de exp básica, tá? E eu pago a moeda gasta aqui para contratar isso, é esse miau miau ou nian nian. Beleza? Você pode ativar, aumentar a taxa de drop, aumentar a exp básica e reduzir pena de morte, tá? Então, são 3 coisas aqui bem legais que você usa com esse, que você ativa com isso aqui. Aquela moeda ali, tá? Se eu não estou enganado, você vai comprar somente por cash. Então, eu não quero comprar, ok. Não usa, só não ativar aquilo, beleza? Deixa eu ver aqui, é esse miau miau aqui. Então, para você pegar o de exp lá, né, de um dia, você teria que gastar aqui esses 1.400 de J-Point ou J-Coin. Então, voltando para lá, minha sugestão, Cafra VIP, muito interessante, porque vai chegar uma hora que você vai ver que esses 300 espaços só da Cafra não é o suficiente, então é bom você ter mais espaço. Me parece um valor até que ok, tá? Então 4.900 J-Coins. Se você clicar aqui em recarga, deixa eu virar aqui no OBS rapidão, a gente vai ver aqui que 4.900 a gente teria que comprar esses 2 pacotes aqui, então a gente chegaria aqui em 6.025 de Joy-Coin, né? Então sobraria um pouquinho de Joy-Coin. Então estamos falando aqui de R$12, beleza? Então acho que assim, para você manter o VIP seriam esses R$12 ali para um mês. O que seria extra?
Essa caixa de manual de Cafra, ela dura 7 dias, tá? E basicamente quando você ativa, você ganha exp e drop mais 50%. Então, ela é interessante. Eu acho que essa aqui de baixo, tá? É uma dessas duas aqui. Eu acho que essa de baixo aqui, não, essa aqui é do armazém. Então essas três de baixo é o do VIP e essas duas aqui é o do caixa manual Cafra. Eu acho que é isso mesmo. E a gente tem esse outro aqui que eu vou falar já já. Então, para os primeira semana, segunda semana, eu acho interessante comprar isso aqui, tá? Para você manter ali um bônus de exp. O drop nem tanto, mas o bônus de exp é interessante. Pessoas que vão jogar mais ali no modo tryhard ou realmente jogar bastante, com certeza eles já vão vir aqui comprar o compro Cafra. Mas assim, minimamente, minha sugestão é caixa VIP, se você puder comprar um desse aqui, pelo menos para a primeira semana, para você dar aquela rushada e chegar em terceira classe, acho legal. Agora, você tem que avaliar se você vai ter de fato esse tempo disponível, porque se você colocar esse manual de Cafra aqui de 7 dias e você não ter tempo, não faz tanto sentido você colocar, entendeu? Então, assim, se você vai ter ali pelo menos umas 2 horas, 3 horas ali para você dar uma rushada todo dia, me parece interessante. Se não, diria que não, beleza? Outra coisa que eu achei muito bom é esse baú da seleção Zonda, tá? E a gente pega aqui o sino do Dudu. Da Lili eu não testei, mas o do Dudu é muito interessante. Esse aqui já não é mais core, tá? Esse aqui é opcional, mas pelo preço me parece legal, ok? 2000. Então, o que que ele faz aqui? Ele te dá esse aqui, deixa eu caçar aqui. Toda hora esse trem some aqui. Cetro, sino Cafra, aqui, ó. Vamos chamar o Dudu aqui. O que que o Dudu faz? Retorna ao ponto de retorno, então uma asa de borboleta. Serviços básicos. Vamos ver aqui. Antes de receber o serviço básico. Tá, você escolhe qual efeito você quer. Goma de mascar, manual de classe, os dois efeitos. Então, esse aqui é o básico dele. Eu gosto desse bônus especial de um dia, tá? Por quê? Porque ele ativa aqui, ó, Job e ele, pera. Tem como se ativar classe, manual de classe e goma de mascar por 24 horas. Deixa eu só ver quanto que custa para você ativar. Então você paga a moeda miau miau, né? Se eu não me engano são 10. É isso, custa 10 miau miau. Então para você ativar 24 horas disso, você gastaria 20 moedas miau miau. Esse aqui não é core, assim, tipo, você não precisa ter, só que eu achei muito legal, tá? Uma coisa que eu achei muito legal é esse reset de atributos e habilidade, tá? É lógico que você paga por isso, tá? Mas você consegue resetar. Eu acho que no começo do servidor vai ter resetadora. Posso estar enganado. Mas eu acho que eles devem colocar algum evento de reset, pelo menos ali depois do primeiro mês, porque é normal no primeiro mês a gente rushar o boneco ali full PVM e depois a gente tem que fazer uns ajustes, né? Pra gente usar o boneco para guerra, enfim, começar a subir um outro boneco só para PVM, esse tipo de coisa. Então, acredito que ou vai ter resetadora ou vai ter algum evento, mas é interessante saber que a gente consegue resetar sempre que a gente quiser. Uma pena que não tem nenhuma opção aqui por pagamento de Zen, né? Então, deixa eu ver se o serviço básico aqui ele não é pago. Vamos ver aqui. Não, o básico a gente, pelo que eu entendi, a gente consegue pegar. Beleza? O básico é o mesmo efeito aqui, só que não vai durar as 24 horas. Eu gostei desse Dudu, mas assim, ele já não é mais core, tá? Caixa Cafra. Isso aqui eu achei uma mão na roda, tá? Muito bom, mas é totalmente dispensável. Você pegou anime? Eu peguei. Por quê? Porque tem hora que você tá numa torre, você tá lá no fim do mundo, você clica aqui, ó, você já abre a sua Cafra. Então eu achei isso muito bom. Outra coisa que eu achei legal foi esse vendedor ambulante, tá?
Basicamente é um NPC que você vai conseguir usar para comprar poção. Eu usei bastante, tá? Eu comprava consumível, flecha e também conseguia vender coisas. Então, assim, eu achei legal, mas aí ele cai na mesma situação da Cafra e do baú de seleção Zonda. O baú de seleção Zonda, ele só faz sentido para quem for gastar um pouco mais, que a maior parte dos bônus são obtidos com uma moeda que você acaba gastando J-Coin, né? Então, assim, é bom, mas só se você for investir um pouquinho mais. Cafra e ambulante, totalmente dispensável. Só que é uma mão na roda, como eu falei. Às vezes você está muito longe, aí você não quer voltar, o farm tá bom, enfim, N razões. Você não pode voltar, você está no meio de uma torre sem fim, enfim, tem várias situações. Eu nem sei se a torre sem fim você já pode voltar. Na minha época eu acho que não podia, tá? Você tá falando besteira aqui. Achei uma boa, tá bom? Mas totalmente opcional. Caixa de bolinho divino. Esse aqui aí não faz tanto sentido. Seguro estendido, só compraria seguro estendido se eu tivesse ele em level muito alto. E assim, eu não quero de jeito nenhum assumir qualquer perigo de perda de XP se eu morrer, entendeu? Caso contrário, não gastaria. Conjunto dos espadachins magos das classes iniciais. Vale a pena? Sim e não, tá? Se você não gosta de gastar, dá para você pegar o level 17, começar as quests do Eden, começar os seus equipamentos do Eden e tá beleza. Você vai conseguir arma, você vai conseguir armadura, capa, bota. Então você vai ter tudo que você precisa para você começar a sua progressão, tá bom? Então eu diria que esses sets são totalmente dispensáveis também. Eu vou fazer só um corte aqui rapidinho, trazer uma promoção da Exit Lag. Deixei meu codiguinho aqui nos comentários. Se você ainda não usa Exit Lag, ajuda demais, tá? Eu uso no mobile, eu uso no computador, eu uso no celular. Recomendo. E estou deixando aqui o meu código, tá? Nos comentários. Mais uma promoção braba da Exit Lag. Já vem. Fala galera, Anime de volta e eu fiz um corte rapidinho aqui no vídeo para falar com vocês sobre a Exit Lag. A Exit Lag é um serviço que otimiza a conexão de jogadores com servidores de jogos online, reduzindo o lag e o ping. Utilizando uma tecnologia avançada de roteamento para garantir uma conexão mais rápida e estável, isso é perfeito para os gamers que enfrentam problemas de conexão. Além disso, ela tem suporte para milhares de jogos e é uma solução confiável, que está há muito tempo no mercado e que vai elevar a sua gameplay para o próximo nível. Eu uso diariamente, tanto nos jogos de celular quanto no computador. Recomendo demais, aqui fica sempre conectado. Valeu! Fala galera! Anime de volta. Bom, então vamos continuar aqui, né? Não vamos parar não. Essas coisas aqui totalmente opcionais. Popular. O que tem aqui de popular? O gacha. A gente vai deixar o gacha por último. Vamos pular. Manual de combate. Vai chegar uma hora que você vai ficar sem manual de combate. Você vai ter que comprar. Só dá para comprar por J-Coin? Eu não sei ainda, tá? Antes dava para você comprar manual de combate por lojinha. Então eu não sei se aqui vai ser possível, tá? Ó, ele aberto não dá. Vamos testar aqui. Vou comprar aqui logo. Vou comprar com os pontinhos grátis. Comprar uma caixa de manual de combate e uma caixa de a caixa de manual de combate. Vamos ver aqui. Descrição: a céu aberta não pode ser restituída. Limitações do item: jogado no chão não, carrinho não, negociação não, não pode ser negociado. Tá, vamos até testar. Não pode mesmo não. Bom, então vamos abrir para ver se tem limitação. Limitação do item também não pode, realmente. Então, em algum momento, seu manual vai acabar, tá bom? Então você vai precisar comprar esse aqui ocasionalmente. Então, se você comprou aquele pack inicial ali e colocou o VIP,
você vai ter um casinho aqui que talvez combe ali com 10 manuais. Então, por isso que é muito bom você otimizar o seu farm para você gastar o mínimo possível, tá? O manual de combate, no final das contas, ele só acelera um processo, tá? Então, é importante lembrar que você vai chegar lá com ou sem manual. A diferença é que com o manual você vai gastar menos tempo. Então, é só tá diminuindo o tempo gasto nesse processo aqui, beleza? Limitados não tem nada, aluguel não tem nada ainda. Acho que essa lojinha é o que vai vir, pelo menos o que a gente viu aqui, com certeza vai estar no lançamento. O que pode não o que pode ter é coisas a mais. Eu acho que o que a gente viu vai ter. Arma aprimorada, vale a pena, Nini? É uma boa pergunta. Para mim, na minha opinião, vale a pena, porque eu não preciso me preocupar tanto com o equipamento ali no começo do jogo, principalmente com a arma. E como ela já vem no mais 7, ela vem com um ticketzinho que você consegue colocar a arma no mais 7, é interessante. Você já começa com um ataque legal e ali no começo da sua progressão vai ajudar bastante. Depois, totalmente descartável. Você pode pegar essas armas rubi aqui, ó, que já vem com 2 slots e vem com propriedade aleatória, né? Essa aqui tá com sagrado, mas pode vir de outras propriedades, e usar usar, entendeu? No começo acho que tá bem suave essa aí, beleza? Então assim, opcional também, pacote de espada, katana, etc. Mas eu gosto, tá? Eu comprei, o que eu não vou fazer? Eu não vou refinar o meu para mais de mais 7. Vai ficar mais 7 lá para sempre, por quê? Porque eu vou upar pelo menos 4 criadores. Um para PVP, um para PVM, MVP, instância, um para Puripotter e um criador para TR. Então assim, eu vou gastar bastante esse machado aí, então tá suave, para mim tá de boa, ok? Bônus, sei que a gente já passou, né? Já falamos aqui. Amuleto, quando vocês estiverem ali na fase de matar MVP, aí vai fazer sentido ter amuleto, tá? Seguro estendido é totalmente opcional, é só para você não perder XP quando você morre. Então, se você for para um lugar difícil, se você estiver lá em cima, que aí vai começar a fazer sentido. Bolinho divino, acredito que eles vão dar muito desse consumível no começo, então ele é bem bom, ele dá 30 de ataque, ataque M, mais 10 em todos os atributos por 30 minutos. Ele é bom, mas no começo acredito que não vai faltar não. Goma de mascar, aumenta a sua taxa de drop, tá? Abrasiva, essas coisas eu acho que não vai. Poção mental, acho que no começo não. Armadura sombria e sagrada são bem situacionais, em alguns momentos vai fazer sentido você usar, tá? Então, mas acho que tá na loja, vai continuar lá quando você precisar. Se você precisar, você compra. Poção da menor vida, mesma coisa. Ela é boa, mas é um dos consumíveis que o jogo vai te fornecer gratuitamente por algum tempo. Vamos até confirmar isso aqui. Deixa eu virar aqui pro site. Cadê? Eu tô com o site aberto aqui. Bora dar uma olhada. O que a gente vai ganhar no lançamento aqui. A gente vai ganhar menor vida, vamos ganhar menor mana. Ah não, isso aqui é do ABT. Peraí, tô falando besteira. Vamos lá. Assumindo que todo mundo pegou Transclasse 121, a gente vai ganhar aqui bastante bolinho divino, tá? Vamos ganhar aí, todo mundo vai ter montaria para quase um mês. Manual de combate também a gente vai ter bastante, vai dar para rushar muito com esses manuais se otimizar. Agora eu não sei se isso aqui vai ser cumulativo, né? Então assim, o que eu quero dizer, você bateu 121, você vai ganhar do 70, do 71, do 99, do 100, do 111, 121, não sei. Em alguns casos parece que faz sentido, em outros parece que não. Por exemplo, não faz sentido você ganhar 5 visuais do lenço arco-íris, entendeu? Mas faz sentido você ganhar 5 caixas de rédea de 7 dias. Você vai ter rédea por um mês. O mesmo se aplica ao manual e ao bolinho. Eu não sei dizer para vocês. O que a gente pode dizer, o que eu posso dizer é que a gente vai ganhar essas coisas gratuitamente. Agora, quanto a quantidade, eu não sei.
Bom, vamos voltar aqui para o jogo e vamos terminar de ver a nossa lojinha aqui. Outros, asa de mosca gigante, ela é legal de usar, mas é extremamente situacional. Eu só usei aqui isso com um amigo meu quando a gente estava farmando em Jupéris com uma PT nossa que a gente ficava telando o grupo inteiro para escolher o nosso spot. Fora isso, talvez caçando MVP faça sentido, entendeu? Caixa antigravitacional, isso aqui é legal, aumenta a capacidade de carga, tá? Então a gente vai ganhar aqui 10 passes antigravitacionais, vai aumentar 2.000 de carga. Então é a quantidade que você aguenta carregar. Esse aqui é o peso. Muito bom. Essa caixa aqui, ela aumenta o inventário. Então ela aumenta isso aqui, ó. Expandir inventário, tá vendo? É que tá falando que eu não tenho o item necessário, mas dá pra gente aumentar, dá pra gente dobrar esse aqui. Também é bom, mas assim, dá para você ir comprando isso aqui todo mês dá para você nem comprar se você não quiser, entendeu? É só você manter ali um espaço, só você ser organizado que dá para você esquipar. Elúnio enriquecido, e aí a gente cai aqui na camada de refinos. Em algum momento você vai ter que refinar, tá? Carte de cabelo, tintura, removedor, tudo isso aqui opcional. Rédea também você pode comprar, mas depende muito da classe. Eu mesmo de bioquímico, eu só fico montado na montaria aqui quando eu tô na cidade parado, porque se reparar aqui eu tenho um buff, eu corro mais rápido do que na montaria, eu solo, então não faz muito sentido para mim. Mas para algumas classes faz sentido ter essa montaria. Bom, pessoal, acho que é isso. Deu 25 minutos de vídeo. Acho que me estendi bastante. Ficou faltando somente o gacha. Vamos falar sobre o gacha aqui. Vamos falar sobre o que é polêmico. O gacha, como eu comentei no meu primeiro vídeo, é algo que vai ter no servidor do Latam. Não tem para onde fugir. É a forma de monetização da Gravity. Todo mundo já sabe disso. Eu até comentei que duvidava muito de que não teria, que seria só visual ou coisa, então e acabou ficando comprovado que foi uma má comunicação, foi um entendimento errado ali que o pessoal falou. Então vai existir. O gacha é forte, tá? Então os prêmios principais eu diria que desse gacha aqui, mochila da aventura mais 9 e botas de Angeling, tá? Essas duas são muito boas, tá bom? Esse super óculos aqui também. No começo do servidor, sem sacanagem, eu chuto que todo mundo vai conseguir comprar esse gacha, tá? Não tô falando comprar ali pelo abrindo o ovo e tudo, mas vai ter tanto J-Points, todo mundo que participou do evento que de 30% vai ter tanto disso que eles vão precisar de outras coisas, entendeu? Então eles vão precisar de moeda, de Zen, eles vão precisar de Zen, eles vão precisar vão precisar de itens, vão precisar de cartas, vão precisar de tudo. Então, se fosse para dar um chute, eu diria que esses itens aqui, no mais 0, tá, ainda, ou até no mais 9, no mais 12, dependendo, isso aqui vai virar moeda de troca, tá? Ninguém vai ter Zen suficiente para comprar uma mochila mais 9, sei lá, se eu colocasse uma mochila mais 9 para vender aqui a 30kk, 95% do servidor não ia conseguir levantar isso. E os outros 5%, se conseguisse levantar, pensaria duas vezes se realmente vale a pena gastar todo o Zen nessa mochila. A mochila é muito boa, tá? Temos outras opções aí, mas ela sem dúvida atualmente vai ser a mais forte. Mas, como eu falei, eu chuto que todo mundo vai conseguir comprar. Esses dois itens aqui, tá? No começo do jogo. Seja comprar por J-Points, J-Coins, ou comprar de outros jogadores. Vai ser super tranquilo comprar de outros jogadores, porque todo mundo vai precisar de Zen e todo mundo vai ter isso aqui, tá? Eu peguei um monte, eu fui refinar, então assim, eu passei um monte para uns amigos meus, então eu acho que esses dois
não vai ser um problema para vocês, tá? Que vocês que eu digo que não vai caixar de jeito nenhum, vai comprar só um VIP. Contra isso, eu acho que você consegue farmar no jogo e comprar isso dos próprios jogadores aqui no mercado, beleza? Então é isso. Só acrescentando, a promessa, pelo que eu entendi, foi que não vai vir venda direta de MVP Card e não vai vir os itens do JRO. Então esses dois, na minha visão, é o que mais foram danosos no outro servidor do Broly, tá? Porque tinha muito item muito forte. Eu não vejo esses dois itens como muito fortes. Eu não vejo eles criando uma disparidade muito grande entre os jogadores. Até porque eu acredito que todos os jogadores, na casa ali de 1 ou 2 semanas, vão estar conseguindo ter acesso a esses itens, porque vai chegar uma hora que a galera vai precisar de Zen e eles vão ter que abrir mão dos itens. Não tem como. Vai ter que abrir lojinha e aí vai ter mochila sendo vendida aí, mais era 1kk por aí. Então basta você farmar, guardar seu Zen, abrir uma loja e ficar de olho ali que dá para comprar, entendeu? Não vai ser difícil de adquirir esses itens. Pode ser difícil de chegar no mais 9, mas ainda assim, todos os itens que estão vindo ali, benção de ferreiro, pergaminho de refino, tudo isso vai ter aos montes sendo vendido aqui no começo do servidor em lojinhas. Então vai ser tranquilo, beleza? Não vou entrar aqui no mérito de isso desbalanceia muito, porque a gente sabe que isso é a forma de monetização do jogo, então não faz muito sentido eu falar sobre isso aqui. Mas eu acredito de verdade que todo mundo vai conseguir comprar esses itens, tá? Uns com J-Coins rapidamente, outros ali, quando eles começarem o fluxo de farm, no final disso aí já vai ter Zen suficiente, eles vão poder se equipar melhor, beleza? Bom, galera, por hoje é só, me estendi muito, mas é isso. Valeu!